Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Meditar um pouquinho nas coisas do Senhor. Eu compartilho com você a narrativa que está no primeiro livro dos Reis, no Velho Testamento, no capítulo 16, a partir do versículo 29, falando do rei Acabe, quando ele começou a reinar em Israel. E o rei Acabe fez coisas erradas, coisas que irritaram ao Senhor, diz a sua palavra. E o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real. É o mesmo Deus daqueles tempos, é o nosso Deus Criador, nosso Salvador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor amado. Mas o que acontece? Elias era o servo do Senhor, o profeta do Senhor, né? E o Acabe, o rei Acabe, desafiando, fazendo coisas erradas, né? O profeta Elias proferiu uma sentença, naturalmente autorizado por Deus, orientado pelo Senhor. Ele disse que iria ficar sem chover e sem cair orvalho naquele lugar. Os céus iriam se fechar. Mas ele fez isso não por dando ordens ao Senhor. Ele, naturalmente, o profeta Elias foi dirigido por Deus nessa sentença, nessa ordem que ele deu, e realmente foi o que aconteceu. Então começou a passar necessidade, a falta de água, né? Da chuva, do orvalho, do sereno não tinha, o céu fechou totalmente por ordem do profeta Elias, orientado por Deus. E Deus viu que o profeta Elias também estava sujeito àquela situação de falta de água, né? E o Senhor Deus indicou a Elias que fosse ao ribeiro de Querite, né? Onde o Senhor diz assim: eis que ordenei aos corvos que te sustentem. E Deus deu ordem. Você veja que o nosso Deus faz coisas improváveis. Deus poderia ter usado outros meios, outros recursos, mas Deus usa as coisas mais improváveis. Você já imaginou ser alimentado? A Bíblia diz que de manhã, na parte da manhã e na parte da tarde, no final da tarde, os corvos vinham trazendo carne e água para o profeta Elias. E é verdade, está na Bíblia. Você lê o capítulo 16, o capítulo 17, você vai ver essa narrativa. Até que secou também o ribeiro de Querite. Então, eu vou ler para você aqui no capítulo 17, a partir do versículo 8. Olha só. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus falando para Elias: levanta-te e vai a Sarepta que fica em Sidom, e habita ali, e eis que eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Ele se levantou e foi. Veja só que Deus usa as coisas improváveis. Deus não usa os meios naturais. Deus usa sempre os meios sobrenaturais para que fique evidente, fique claro, fique definido que é o poder dele agindo, né? E ele foi. Deus disse que tinha dado ordem a uma viúva para sustentá-lo. E ele foi, chegou no local que Deus indicou, e ele, quando chegou na entrada da cidade, ele viu uma mulher viúva, muito atribulada, catando uns pedacinhos de lenha, né? E ele disse assim: mulher, me pega um pouco d'água. Ele estava com sede e pediu água para ela. Ela, tudo bem. Eu acho que ela tinha uma reservinha de água, foi buscar água. Quando ela foi andando, ele disse: olha, faz o seguinte. O profeta Elias falou para ela: faz o seguinte, prepara um pão, um bolo para mim, que eu estou com fome também. E ela virou e disse assim: meu senhor, eu não tenho senão um pouquinho, uma botijazinha de azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu sou eu e o meu filho, sou uma viúva, não tenho recursos. Eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho para depois nós morrermos. Ele disse assim: tá bom, você faz um bolo pequeno para mim primeiro, depois você faz para o seu filho o bolo para você, depois vocês podem enfrentar a situação.
Por quê? Porque quando Deus está no negócio, quando Deus está numa causa, Ele opera milagres, os milagres são de Deus. O improvável pertence a Deus. Deus quer agir na tua vida, meu irmão e minha irmã, como Deus agiu na vida do profeta Elias, do profeta Eliseu, que Deus agiu milagrosamente, porque Deus faz dessa forma. E indo ela buscá-la, a água, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, versículo 12, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei os cavacos e vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai conforme a tua palavra e faz como você disse. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Aí o profeta profetizou: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo profeta Elias. Meu irmão e minha irmã, Deus age dessa forma. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o problema que você possa estar enfrentando, mas de uma coisa eu sei: Deus vai agir no improvável, onde não há recursos, onde não há caminho, Ele cria os caminhos, porque Deus é o Senhor, Ele tem poder de alterar qualquer situação. Ele disse que Ele deu ordens a uma viúva para sustentar Elias, deu ordem aos corvos para que sustentassem Elias, porque esse é o nosso Deus, Deus o improvável, Deus que age naquilo que é impossível. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil, Senhor? Nada, não há nada. Nós temos que confiar no nosso Deus dessa forma, sabendo que olhando a nossa situação, olhando um problema, uma enfermidade, um desafio, uma luta que estamos passando, onde não há solução, não há perspectiva, é o agir de Deus que vai agir e realizar o milagre. Em nome de Jesus, creia. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é vivo, é real. Nós devemos usar os meios que Deus nos concede, mas devemos depositar a nossa confiança na sua palavra, no seu poder, na Bíblia Sagrada. Vamos crer em Jesus. Vamos saber que Ele tem o poder de transformar qualquer situação, reverter qualquer causa. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É o nosso Redentor Jesus, o nosso Remidor, o nosso Salvador. E Ele pode transformar a sua luta em vitória, o seu desafio em conquista. Tenha certeza disso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E agora eu vou orar por você mais uma vez, vou orar com você e por você. Não sei o que você está passando, mas convido você, se puder, a fechar os olhos e me acompanhar nessa oração, apresentando o seu lar, sua família, seus negócios, sua situação, seus problemas, essa pessoa que está enferma, com uma enfermidade incurável, desenganado pelos médicos. Deus reverte toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e ore comigo agora. Em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, Tu és o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus que fechou o céu, cerrou, mas sustentou os Teus servos, aqueles que criam em Ti. Senhor, nós sabemos que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Olha por esse homem que ora comigo.
Olha por essa mulher, mãe de família que ora comigo. Senhor, olha por esse ancião, por essa anciã, por esse jovem, por essa jovem, por essa criança que ora com a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus e pelo poder do teu Espírito, nós cremos no teu milagre, no teu poder e na tua graça. Estende as tuas mãos e opera agora, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu reino. Amém, Jesus, amém. Creia, creia nessa oração. Nós acabamos de orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos sobre você, sobre seu lar, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seus problemas. Jesus está operando agora na sua vida. Creia, tenha fé no seu coração, porque Deus tem poder de transformar qualquer situação de derrota em situação de vitória. Situação de morte se transforma em vida, porque Deus tem poder para fazer isso. Ele é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, Ele nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, Jesus ama você, Jesus ama todos nós, e Ele quer estar na sua vida agindo de forma improvável. Aquilo que você diz não tem condição, para Jesus tem condição. Não tem solução, para Jesus tem solução. Não tem caminho, Ele cria o caminho. Mas Ele faz a sua obra em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Iverisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima. Creia, porque Jesus é real.